Olá, alunos, tudo bem? Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre mecânica vetorial, que é um resumo, praticamente, do que vocês já viram em disciplinas como física. Bom, a mecânica vetorial tem por objetivo a gente descrever entes matemáticos que precisam ser representados por meio de direção, sentido e intensidade. Por exemplo, uma força, uma velocidade, uma aceleração, um momento vetorial, são grandezas vetoriais que são perfeitamente identificados por meio dessas três condições: direção, sentido e intensidade. Quando a gente fala em vetores, eu preciso também falar em vetores unitários. Vocês estão vendo aí na tela. O vetor unitário é quando eu tenho um vetor de intensidade 1, de módulo 1, mas que representa a direção desejada. Por exemplo, os três vetores unitários cartesianos são I, Izinho, é um I com acento circunflexo no I, ele representa a direção X, o J, representando a direção Y, e o K representando a direção Z. Então, para a gente ter clareza, esses são os três vetores unitários representando os eixos cartesianos. No entanto, eu posso e devo usar vetores unitários sempre que necessário para identificar um vetor. E aí vai ter situações que eu vou mostrar nos exemplos, onde eu dou uma força e dou a direção da força. Mas eu dou a força apenas representada pela sua intensidade. Se eu quiser representar a força vetorialmente, eu multiplico o vetor unitário representativo daquela direção, naquele sentido, vezes a intensidade. E aí eu tenho a representação da força vetorialmente. A gente também vai fazer exemplos onde a gente soma, faz adição e subtração de vetores. Isso é muito importante, principalmente quando eu tenho forças atuando em um corpo e eu quero saber a força resultante. Vários exemplos nesse sentido serão realizados também. Muitas vezes a força resultante pode ser zero, quando o corpo está parado, ou quando eu trabalho com estática, ou algumas vezes a força resultante ela pode ser numa determinada direção especificada na questão. Então vocês vão fazer também exemplos nesses casos. É muito importante também saber como fazer a decomposição de vetores. Quando eu falo decomposição de vetores, é o seguinte: um vetor no espaço, ele pode ser decomposto nas suas componentes x, y e z. E para isso eu vou usar das relações trigonométricas, lembrando aí que o cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e tangente é cateto oposto para cateto adjacente. São relações simples e que vão ser muito usuais aí nas questões que a gente está propondo. Então, a revisão de mecânica vetorial é você saber conceituar o vetor, saber entender como fazer a decomposição, como calcular um vetor unitário, É importante entender que o vetor unitário ele é calculado geralmente pela seguinte forma: você faz a divisão do vetor. Vamos supor que eu tenho um segmento de reta AB. Eu calculo o RAB, que é o vetor que liga A até B. Para isso eu pego as componentes de B e retiro das componentes de A. Com isso eu tenho um vetor RAB. Se eu calcular o módulo desse vetor, eu vou ter a intensidade dele. Fazendo a divisão desse vetor RAB pelo seu módulo, eu tenho o vetor unitário na direção AB. Isso é muito importante e vai ajudar vocês em várias questões. É isso. Eu espero que vocês consigam aí reproduzir os exemplos que eu vou estar mostrando, que eu estarei mostrando a seguir, e que vocês tenham aí um grande aprendizado. Qualquer dúvida estarei à disposição. Até mais. Olá, alunos. Vamos fazer aqui um exercício bem interessante. Eu tenho aí essa árvore aí, vocês estão vendo, eu vou desenhar aqui novamente. Essa árvore, ela tem, vamos colocar aqui os três eixos de coordenadas, o x, o y e o z. Vamos dizer o seguinte, que essa árvore ela tem aí uma corda puxando ela até essa posição aqui, que é 4 metros em x, aqui é 12 metros em y, e aqui é o ponto A, está a 12 metros de altura. Então, nós vamos ter aí uma força puxando de A até B. Vamos fazer um pouquinho mais grosso aí para vocês
visualizarem, então tem uma força, tem aqui uma corda, e eu puxo, né? Eu puxo aqui de A até B. Aqui está o ponto B. E eu gostaria de escrever essa força AB, eu escrevo ela dessa forma. Força B é igual, o módulo dela, 2.000 newtons. Né? Essa é a forma de escrever a força na sua notação de intensidade, vetorialmente. Bom, com essas informações, nós podemos dizer que o A tem coordenadas 0, 0 e 12. Então, vejo que é 0 em X, 0 em Y e 12 em Z. É assim que a gente escreve. A coordenada de B, do ponto B, tem coordenadas 4 em X, 12 em Y e 12 em Z. Ok. Agora, nessa questão, a gente está pedindo o seguinte, escrever essa força na sua notação vetorial. Eu vou escrever ela assim, ó. AI mais BJ mais CK. Esse A, o B e o C é o que a gente quer determinar. E os vetores I, J e K são vetores unitários, que tem, obviamente, então, módulo 1, e guardam o sentido dos eixos coordenados, ou seja, o sentido de direção. Aqui é o I, aqui é o J, e são vetores característicos, né, dessas direções e sentidos aqui. Ó. A gente sempre vai usar, então, o JK. Como é que eu acho, então, A, o B e o C? A gente vai usar da ideia de, primeiro, entender que essa força de 2.000 newtons, ela está na direção desse vetor unitário, que eu vou chamar aqui de UAB. Ou seja, além do IJK, eu posso ter um vetor unitário qualquer. E eu posso escrever a seguinte situação, que a força vai ser o módulo dela, que nós conhecemos em 2.000 newtons, o módulo dela, vezes o vetor unitário UAB. E aí a gente tem como preocupação determinar que vetor unitário é esse. Vamos fazer essas contas. Então, o vetor unitário UAB, vamos escrever dessa forma, ele é dado pelo RAB, que é um vetor que liga A até B, sobre o módulo de RAB. Então, vejam que o RAB pode ser dado pela seguinte forma, eu pego as coordenadas de B menos A. Desse jeito que eu faço, ó, B menos A. Vai ser igual a 4i mais 12j menos 12k, né? Já que a gente tinha ali as coordenadas de A e de B, como eu disse bem. O módulo de RAB é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais menos 12 ao quadrado. Isso que vai dar quanto? Vocês podem fazer essa conta no calculador, eu vou fazer aqui para vocês aqui também, para a gente conseguir resolver essa questão. A gente pode fazer assim, ó. 12 ao quadrado, 144, não é isso? Mais 144, mais 16. Dá a raiz quadrada de 304, que é igual a 17,43. Então, para a gente agora calcular qual é o vetor unitário, o AB, nós vamos fazer assim, ó. Vamos dividir 4 sobre 17,43 e mais 12 sobre 17,43j menos 12 sobre 17,43k. E com isso eu tenho aí o vetor unitário UAB,
como sendo 0,23i mais 0,69j menos 0,69k. E a força, então, ela é escrita da seguinte forma: 2.000 vezes o vetor unitário completo ali, ó. Repetindo ele aqui. Que vai nos dar, então, a força escrita como sendo 460 I mais 1.380 J menos 1.380K. Com isso, a gente tem aí a força escrita perfeitamente em suas coordenadas vetoriais. A força com intensidade de 2.000 newtons e na direção do vetor unitário UAB, escrito, como vocês viram, como sendo 0,23i mais 0,69j menos 0,69k. É isso. Esse é o primeiro exemplo. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai fazer mais um agora na sequência. Dando continuidade, então, vamos lá. Então, nós temos um problema aí que é descobrir como escrever essa força em suas componentes x, y e z. Então, vamos lá. Vamos primeiro desenhar novamente para entender melhor o problema. Veja que eu tenho uma força no espaço, que ela tem um ângulo de 45 graus de base aqui. Opa. Tem um ângulo de 60 graus para cá. Então, essa é a ideia do problema. E nós temos 60 graus aqui e 45 graus aqui. Essa força, ela tem módulo de 1.000 newtons. Como é que eu escrevo vetorialmente essa força? Então, vamos lá. Então, representando novamente aí essa força, né? Essa força tem aí um módulo de 1.000 newtons e tem essa orientação aí, direção, né, no espaço. Para a gente descobrir como representar corretamente a notação vetorial dessa força, nós precisamos decompor aí as componentes desse vetor. Então, primeira coisa, vamos imaginar, então, esse vetor aqui, esse triângulo, que eu vou chamar aqui de OAB, é um triângulo aqui. Aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho uma medida, vou descobrir Ozinho, vou descobrir essa medida aqui como um Bzinho, né? E eu sei que esse ângulo aqui é 60 graus. A gente vai considerar, então, que 1.000 é hipotenusa, 1.000 newton, né? A intensidade é essa hipotenusa. Então, e de maneira bem direta, a gente já sabe que cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, que é o A sobre 1.000. Com isso, a gente acha o A como sendo 1.000 vezes cosseno de 60 graus, que vocês já sabem que é 0,5. Então, dá 500 aqui. Então, veja o que eu acabei de descobrir. Essa medida aqui, ó, como sendo 500. À medida que eu tenho essa medida, essa informação, eu posso agora determinar essa informação aqui, ó, que é o que eu desejo, e essa informação aqui que eu desejo. Então, vamos lá. De novo, aplicando o mesmo triângulo ali, eu vou agora escrever o seno, né? Seno de 60 graus é o cateto oposto a ele, que é o B sobre 1.000. Significa que o B vai ser 1.000 vezes seno de 60 graus, que é 0,866. Então, eu vou ter como Bzinho 866. Então, acabei de ter essa medida aqui, ó.
essa altura aqui. E para finalizar, imaginem vocês que eu tenho então ali um triângulo, olhando de cima aqui um triângulo, ó, opa, contrário, né? Olhando de cima, eu tenho esse triângulo aqui, cuja medida aqui é 500, aqui é 45 graus. Então, a gente sabe que cosseno de 45 graus, que é 0,607, é igual a essa medida que eu vou chamar de C, ó, é o cateto adjacente, que é o C sobre o 500, né? Então, eu sei que o C ali é 500 vezes cosseno de 45 graus, que dá 353,5. Então, com isso, eu já tenho todas as informações necessárias para escrever essa força. Vamos lá, então, para finalizar. Então, força vai ser igual ao que, então? Na direção X é 353,5 e a direção J é negativo, é menos 353,5 J, porque está para trás ali, mais 866K. Então, olhando ali de novo o vetor, né? Vocês conseguem observar essa informação aqui, ó. Coordenada X, coordenada Y e coordenada Z. Bom, é isso.